Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar de um dos assuntos que tem sido evitado aí por séculos e séculos e séculos. E apenas a cúpula, a elite mundial, sabe sobre esse processo. Então nós vamos falar hoje sobre os dois sóis no planeta Terra. E aí entra uma pequena parte onde Platão, ao escrever o seu livro sobre Atlântida, disse: uma hora eu via no céu um sol, outra hora eu via dois sóis, outra hora eu via uma lua, outra hora eu via duas luas, três luas, e também tinha hora que eu não via nenhuma lua. Eu fico me perguntando, a Grécia Antiga foi o berço da, não vou dizer da civilização, mas foi o berço do conhecimento, da filosofia, foi o berço da maiêutica, da retórica, onde as pessoas, né, eram conhecidas como os mais sábios de sua época. Né? O próprio apóstolo Paulo, ao se dirigir à Grécia, percebeu que até mesmo o Deus dos hebreus estava categorizado em imagem. Né? A Grécia sempre foi conhecida como o berço da sabedoria. Pois bem, aí nós temos Platão, que é conhecido e divulgado nas escolas, assim como Pitágoras, como Sócrates. É muito estudado na filosofia, mas o seu livro falando sobre Atlântida, as pessoas parecem querer varrer para debaixo do tapete. E Platão falava abertamente. Uma hora eu olhava para o céu e eu via um sol, outra hora eu via dois sóis. E o que será que Platão estava tentando dizer? Será que Platão formou uma ervita muito louca e simplesmente começou a escrever bobagens? Ou será que pelo fenômeno observável, ocular, ele pôde testificar coisas inimagináveis aos nossos olhos? Vale lembrar que é mais ou menos a cada 500 anos o tamanho da Terra reduz pela metade. Se nós considerarmos uma média aritmética móvel, ok? Uma média móvel, e nós considerarmos o mapa de Urbano Monte, que tem o dobro de continentes do planeta Terra. Vou até colocar esse mapa aqui para ficar fácil de você entender, tá? O dobro de continentes que tinha o planeta Terra há mais ou menos 500 anos atrás. Ou seja, o Sol, para poder circunnavegar a Terra e fazer o seu percurso completo, demorava o dobro do tempo. Ou seja, um dia para eles era praticamente 2 dias para nós. Então, viver 70 anos há 500 anos atrás é como se fosse viver 140. Deixando isso bem claro para vocês. Então, esse aqui é o mapa do Urbano Monte, que consiste em o dobro de continentes, às vezes até mais do que isso, no planeta Terra. Tá? Isso há 500 anos atrás. Platão, a gente tem que começar a voltar o tempo aí, muito, muito, muito tempo. A gente está falando de um fenômeno mitológico aí de pelo menos 2 milênios, tá? E aí você começa a tentar entender o conceito por trás disso. Se, usando uma média aritmética móvel, nós temos o dobro do tempo, na era de Platão, um dia pra gente pode ser uma semana. Um dia pra eles, perdão, pode ser uma semana pra gente. Ou seja, um ano na época de Platão pode ser 7 anos pra gente. Visto que hoje a raça humana vive 70 anos. Mas a própria Bíblia mesmo mostra pessoas que viveram 900 anos, viveram 850 anos. E isso baseado na perspectiva local daquela época e não na de agora. Porque na de agora o tempo passa muito rápido, né? E o dia já não tem mais 24 horas. O dia hoje ele tem 16 horas, segundo os dados oficiais da ressonância de Schumann. Então, o que eu tô falando para vocês aqui pode parecer maluco, mas o Platão viveu muito mais do que 1000 anos. É isso que eu tô tentando chegar a essa conclusão para vocês. Só que um ano pro cara lá é muito mais que para nós aqui. Visto que a Terra era muito maior e o Sol demorava muito mais, tá? Por isso se tornavam sábios. Por qualquer pessoa que vive 1000 anos estudando se tornaria sábio de sua época, tá? E por que eu tô falando isso aqui para vocês?
Por que eu tô falando isso aqui para vocês? Porque não só Platão falava sobre os dois sóis que existem na Terra, mas os estudiosos como Helena Blavatsky, que foi a mãe do esoterismo, né, falava a mesma coisa, defendia, inclusive deu palestras ministradas por todo o planeta falando sobre a chegada do segundo sol. A própria Bíblia fala, no seu livro de Apocalipse, sobre o anticristo que vai governar o mundo. De onde é que esse cara vai sair? Então, toda grande civilização antiga, a civilização hindu, que os deuses irão voltar e reinar com a humanidade mais uma vez, a civilização judaica, que o Messias ainda vai vir e vai governar esse mundo da maneira correta, toda grande cultura religiosa faz menção a algo excepcional que ainda vai vir. Então nós vamos falar sobre o segundo sol, inclusive o Cássia Eller mesmo fez uma música sobre isso, tá? Mas claro, importante falar aqui para vocês. Esse PDF, ele vai estar disponibilizado lá no Telegram, tá? Para quem tiver o interesse lá no meu perfil oficial. Então, se você quiser baixar esse PDF, ele vai estar disponibilizado lá no nosso perfil do Telegram, tá? Nem todos os PDFs, deixando bem claro, eu vou disponibilizar eles no Telegram, né? Alguns que são mais polêmicos, por exemplo, eu vou deixar guardado lá no nosso conteúdo premium, tá? Porque tem assuntos que eu não posso falar abertamente mais na internet, que a coisa já mudou o avesso, né? A gente não tem mais liberdade, parará, pururu, coelhinho da Páscoa de expressão, né? Então, infelizmente, algumas coisas. Mas esse aqui em específico eu vou deixar ele lá no Telegram. Então, se você quiser baixar, é só você acessar aí o meu Telegram para você poder baixar. Outra coisa, se você não conhece meu trabalho, né? A gente grava vídeos sobre misticismo, esoterismos, culturas ancestrais antigas, culturas religiosas antigas. Tudo aquilo que é um viés alternativo para esse mundo, eu compartilho aqui no meu canal, tá? Então, se você quer uma segunda alternativa, uma segunda resposta para tudo aquilo que você vive, né? Por exemplo, o homem não veio do macaco, nós não viemos do Big Bang. Se você quer entender a história não oficial, bom, tem aí no meu canal, tá? E claro, né, o conteúdo prêmio, quando forem abertas as vagas, será por aqui que você vai encontrar, inclusive, meu contato pessoal. Esse artigo que eu trouxe aqui no e-book é de um site antigo que já não existe mais, que eu tive que usar uma ferramenta chamada Wayback Machine para poder resgatar, né, uma parcela da informação que ainda estava essoante na internet, tá? Então vamos continuar para você poder entender. E aí eu vou explicando aqui o contexto, tá? A Terra, ela tem dois sóis, um interno e outro externo. O próprio Bigodudo, que eu não posso falar a palavra dele aqui, que governou a Alemanha no Terceiro Reich, ele criou várias milícias para poder investigar o mundo inteiro sobre tecnologia alienígena, né? E tem uma milícia que ele criou chamada Sociedade Tully, tá? Que era baseado nas pessoas mais inteligentes da Alemanha na busca por discos voadores, na busca por abertura de portais. Uma vez que o Bigodudo entendeu que alienígenas residiam em nosso planeta, ele queria aquela tecnologia para poder sobrepor o mundo. Então ele foi criando várias milícias. Uma delas é chamada Sociedade Tully, tá? Que consiste até mesmo na criação da espiritualidade moderna, tá? E aí, como é que eles fizeram isso? Eles começaram a contratar xamãs, magos. A Sociedade Tully, ela focava muito no esoterismo. Diferente de outras sociedades secretas, como... eu não posso falar a palavra aqui hoje em dia, mas chama The Black Parará Pururu Coelhinho da Páscoa Sun, né? A Sociedade do Sol Parará Pururu Coelhinho da Páscoa Negro. Se tu andar com um desenho desse na rua, você pode pegar 20 anos de cadeia. E essa sociedade que foi criada pelo Bigodudo, ela consistia em algo mais científico, em buscar a verdade pelo lado científico. A Sociedade Tully, ela buscava mais pelo esoterismo, tá? E aí eles começaram a fazer todo tipo de experimentos, magos, bruxos, tudo que podia. Esses caras começaram a correr atrás. E uma hora eles acertaram. E aí começou a ser origem a Sociedade Tully.
E os caras descobriram, né, através dela, que existia um outro reino. Inclusive os nórdicos falam sobre isso, sobre a Yggdrasil, que é uma árvore com vários reinos. Os hebreus falam sobre 7 reinos. Os hindus falam sobre 7 reinos. É como se existisse 7 planetas terras, um colado no outro. E aí isso já era fomentado desde os períodos antigos. E aí o Bigodudo ele simplesmente começou a estudar. E graças ao descobrimento do Sol, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa Negro, originou essa nova milícia chamada The Black Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa Sun, ok? Então isso aí já é um fenômeno que já é estudado, ó, pelos caras de mais alto escalão, tá? Então a Terra tem 2 sóis, um interno e outro externo. O externo que vemos todos os dias governa a vida de todos aqui na superfície. Mas você sabia que existe outro Sol no centro do nosso planeta, Pararapururu Oco, que governa a vida de todos lá? E aí eu vou começar a falar sobre campo magnético da Terra, sobre Flip Ring, Shock Ring e do David Pararapururu Lapointe, tá? Sim, nosso planeta ele é Pararapururu Oco e contém um Sol central interno com cerca de 1.000 a 1.700 quilômetros de diâmetro, em torno do qual gira em torno da Terra, tá? Lembrando que segundo o livro The Smoke God, o tamanho desse intramundos, da Terra lá embaixo, ela é como se fosse dos Estados Unidos até a Nova Zelândia. Então é uma região de terra muito grande. E diz, né, no livro, né, do The Smoke Pararapururu God, que existem quatro rios pluviais, exatamente descrito como o Jardim do Éden, tá? É uma crença monoteísta, a Arca da Aliança, uma porrada de coisas que hoje em dia a gente pensa que se trata da nossa civilização, tá? Mas aí vamos continuar, né? Aí ele fala, esse segredo da dualidade do nosso mundo, inclusive muita seita secreta adora a dualidade, né? Do nosso mundo, um interno e outro externo, não foi revelado às massas em geral. Mas, né, é hora que as pessoas saibam, né? A verdade vos libertará. Assim como o Sol gira em torno da Terra, dando nosso ano, o Sol interno também tem a mesma estrutura em torno da Terra Pararapururu Oca, né? O Sol externo é de natureza masculina. Eu vou explicar isso aqui. O Sol não tem gênero, tá? O Sol não tem gênero. Mas você vai entender o que eu vou falar. O Sol é de natureza masculina, daí a nossa sociedade patriarcal. E na Terra interior, o Sol é de natureza feminina, né? Relacionada à deusa Gaia. Que é o que aconteceu com a deusa Gaia? Na era pré-diluviana, antes de acontecer o dilúvio, o mundo era completamente pagão, completamente ocultista. Apenas a família de Noé que estava seguindo os mandamentos de Deus e que tinha o traço do DNA incorruptível, né? O resto está tudo corrompido já. E aí existia um reinado na Terra chamado Gaia, né? Tinha-se disputas de reinos como Caim, também governou a Terra, mas Gaia era uma mulher, né? Como se fosse Lilith, e governou a Terra por um grande tempo. Só que Gaia ela se abrigou, né, no subsolo da Terra. E quando veio a grande destruição, o grande dilúvio, muitos reis, muitos poderosos tentaram se abrigar em cavernas, né? Tentaram buscar recursos em Gaia. Então existe uma adoração a Gaia, porque é como se ela tivesse salvado algumas pessoas, algumas civilizações do dilúvio. Ah, mas o dilúvio erradicou com as pessoas, não sobrou ninguém. Bom, é o que dizem pra você, mas Golias era um gigante e tava lá depois do dilúvio, né? Golias era um gigante e tava lá depois do dilúvio. Então, o que acontece é o seguinte, foi erradicado muita coisa. Inclusive, teve uma guerra plasmática, né? Os anjos de Deus guerrearam contra o dragão e estabeleceu-se um perímetro que eles não deixariam mais essas coisas aparecerem na Terra. Mas ninguém falou que no subsolo poderia ter. Então muitos buscaram refúgio no subsolo da Terra, tá? E em homenagem a Gaia começaram toda uma cultura feminina, né? De crenças femininas. Por exemplo, a Helena Blavatsky defende a deusa dentro da cultura
dos budistas, da cultura dos hindus, tem a deusa Diana. Então tem uma cultura misticismo muito grande sobre deusas, mulheres, tá? E aí vamos continuar para você poder entender. O Sol, ele é considerado natureza masculina porque o sistema na superfície da Terra é o sistema patriarcal prescrito na Bíblia. Então, tanto o pessoal do Islã segue Abraão, o pessoal judeu segue Abraão e o pessoal cristão também segue Abraão. Então, todo o contexto é baseado no patriarcado. No subsolo da Terra já é diferente. Já é diferente a maneira como os caras veem, tá? Já é diferente. Então, por isso que tem essa questão. Por exemplo, o anticristo. Você bota imagens do anticristo na internet. Eu não posso colocar aqui. É uma mulher, né, com o pirulito para cima. Né? Você vê nitidamente o traço do genoma mulher. Né? Mulher, tem uns negócios aqui e tem um pirulito para cima. Né? Aí você vê que esse é o desenho do que governa o mundo. Né? Do que governa o mundo. Mas necessariamente é uma mulher. Tá? Assim como o Sol gira em torno da Terra, dando nosso. Já falei. Como as pessoas podem viver dentro do planeta? Você pode perguntar. Elas não cairiam em direção ao centro? É verdade. Né? É uma pergunta muito simples. A resposta para isso é que a gravidade, como você conhece, não existe. Isaac Newton era um ocultista, um alquimista. Nunca foi físico, nunca teve nenhuma pretensão. Ele plagiou uma obra, segundo o próprio Olavo de Carvalho mesmo disse, ele plagiou uma obra muito mal feita. Mas ele nunca foi. O Isaac Newton, a vida dele inteira foi destinado à alquimia, à transformação de metais em ouro. Existia naquela época uma busca considerável entre alquimistas para encontrar a pedra filosofal, o segredo da imortalidade e transformar alguns materiais em ouros. Algumas pessoas já tinham conseguido essas coisas. E aí Isaac Newton ele dedicou a sua vida inteira a isso. Participando, claro, de seitas discretas e secretas. E depois, no final de sua vida lá, ele escreveu uma teoria besta lá sobre a atração dos corpos e acabou sendo divulgada pelas pessoas. Tá bom? Então esse conceito não existe, tá? Esse é um conceito que inventaram e deram a você. E olha só, e nunca foi provado isso aí, tá? Nunca foi. O que existe é a densidade dos materiais. Por exemplo, você vai calcular uma ponte, você vai calcular, por exemplo, um tubo de esgoto para um prédio, uma rede pluvial, alguma coisa hidráulica. Você jamais vai usar gravidade. Você nunca usou gravidade. Você sempre vai fazer cálculos baseados em densidade dos materiais. Existe um livro que é chamado Gravitação Efeito Ilha, que fala sobre como as coisas chegam na ilha, plástico, tudo. Ele vai explicando através do campo magnético da Terra a atração de corpos, que também é baseado no magnetismo da Terra, na toroide magnética, e não em si numa coisa como essa, que faz curvatura no espaço-tempo. Como o próprio Albert Einstein mesmo dizia, né? A massa ela chega até a fazer curvatura. Não é assim. Então o que acontece? Nós temos aqui, segundo o David Pararapururu Coelhinho da Páscoa Lapointe, né? Nós temos aqui o que é chamado de domo, né? Que impede as coisas de adentrarem no nosso planeta e a gente de sair. E aí, o que acontece é que existe um campo eletromagnético muito forte que rege não só o nosso planeta, mas ele é muito maior que o nosso planeta. E esse campo magnético ele exerce uma força. Eu vou mostrar uma outra imagem que vai fazer mais sentido para vocês. Ele exerce uma força que faz com que os objetos caiam. Então, por exemplo, até 80 quilômetros de altura, indo para cima, você tem uma certa densidade dos materiais, um peso que vai te mandar para baixo. Quando você começar a exceder os 80 quilômetros para cima, você está chegando numa região magnética onde você começa a flutuar. E aí é a região que ficam os satélites. Né? Ah, mas os satélites. Tem satélite que está tá anos e anos e anos aí no espaço. Não é no espaço, existe uma região acima de 80 quilômetros que não exerce a força da gravidade ou da densidade dos materiais, porque o campo magnético ali se torna nulo. Nós não estamos, nós estamos um pouco abaixo do centro. O centro do magnético ele está a 80 quilômetros, por isso que começa a coisa a ficar nula ali. E aí colocam os satélites, tá?
E isso acontece. Só que aí a coisa começa a ficar sinistra. Por que a coisa começa a ficar sinistra? Porque a maneira como você vê o outro lado é diferente. Porque se você tem uma força que te manda para baixo, uma toroide que te manda para baixo, do outro lado do planeta, você tem uma toroide que te manda como se fosse para cima. Então você imagina como que as pessoas vão caminhar nesse lado, né? Pois é, a coisa vai ficando sinistra aí. Por isso que a gente vai falar, né, sobre esse assunto aqui, tá? Olha só, nossa concha planetária varia em espessura de 400 a 800 milhas, né? E, né, é mais espessa, né, perto dos polos e mais espessa perto do Equador. No meio da concha, né, ou do domo, né, é mais perto da sua superfície interna, está o centro da sua gravidade. Uma energia de gravidade zero, que é aquilo que eu acabei de explicar aqui, né, de apenas alguns quilômetros de espessura. Né? Eu acabei de explicar aqui o flip ring e o shock ring. A gravidade aumenta, né, lentamente, tanto para dentro quanto para fora dessa zona, de modo que as pessoas de dentro andem de cabeça para baixo em relação a nós. É exatamente esse formato aqui. É como se fosse duas maçãs. Você tem uma maçã para cima e uma maçã para baixo, tá bom? A maçã para cima, você vai perceber que ocorre uma força que vai te mandando para baixo, que vai te mandando para baixo. Por isso que as coisas caem. Só que chega um certo ponto que se você chegou na parte zero do campo magnético, já não acontece mais isso. Você fica levitando ali, né? Isso é um ponto, isso é um ponto. Agora, existe a toroide que vai para baixo. A toroide que vai para baixo, ela faz o mesmo percurso nosso, só que de cabeça para baixo. Ou seja, ela manda as coisas para cima. Ela manda as coisas para cima. E aí o que acontece é o seguinte, né, que é dito que as pessoas que vivem no interior da Terra estão de cabeça para baixo, ou nós que estaríamos, vai saber quem está lá do certo dessa história, e que simplesmente essa força eletromotriz gigantesca faça com que as coisas fixem na superfície. E aí nós vamos começar a entender isso aqui, porque alguns cientistas já afirmaram isso aqui. Você vai entender, olha só para você poder entender. Olha só, a gravidade aumenta lentamente, tanto para dentro quanto para fora, de modo que as pessoas de dentro andem de cabeça para baixo em relação a nós. Sim, as pessoas na superfície interna andam de cabeça para baixo em relação a nós aqui no lado externo, e seu Sol está sempre diretamente acima. Lembra que existe a famosa dualidade, dualismo, existe o mundo espelhado, dimensão espelhada? Tudo isso aí que se conhece de filmes de Hollywood é baseado nessas fábulas e mitos que eu estou passando para você aqui. Aí fala, se a Terra tem 800 milhas de diâmetro, sua casca tem 8.000 milhas de diâmetro, sua casca tem 800 milhas de espessura e o Sol interno tem cerca de 650 milhas de diâmetro. Além disso, existem duas aberturas polares ou entradas principais em nosso planeta Pararapururu Oco, com centenas de quilômetros de largura. Não, é só eu colocar uma coisa aqui só para vocês verem. Só para vocês verem, ó, só. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Só para vocês verem, tá? Deixa eu ver. Incrível como tudo vai sumindo, né? Mas aqui a gente ainda acha a imagem. Esse aqui é um dos mapas antigos, ó. Lembra que eu falei de Gaia? Então, Gaia que governa a superfície interna, né? Esse é o conceito. E aqui eles mostram que tem duas aberturas, né? No Polo Norte e no Polo Sul. E também tem aqui, ó, no Foz do Iguaçu, no Brasil, tem uma entrada que você vai direto ali pro centro da Terra. Mato Grosso do Sul tem, em Manaus tem outra. Parque Nacional aqui em Estados Unidos, em Kentucky tem uma. Aí, quer ver uma outra que tem aqui? Deixa eu pegar. Na região. Ó, em Monte Esparmeu, aqui na Itália. Pirâmide de Gizé tem uma. Minas do Rei Salomão tem outra. E aí tem falando sobre as regiões que você consegue adentrar, tá? Adentrar aí para o subsolo da Terra, tá? Deixa eu voltar aqui a imagem para você poder entender, né? E olha só, vamos continuar para você pegar uma coisa um pouquinho mais espessa aqui, ó. Olha só. Os altos escalões do governo sabem tudo sobre eles. Inclusive, assim, tem documentos falando sobre os alemães
Você lembra que o Bigodudo, na segunda Guerra Mundial, o Bigodudo, ele tentou geneticamente criar super soldados? A própria Net Geo Discovery Channel já trouxe documentários sobre isso. Ele tentou criar super soldados. Agora, de onde é que esse cara imaginou super soldados alemães? Por quê? Porque lá no subsolo ele encontrou uma classe de seres humanos alemães altos, com traços finos, fortes, que viviam aproximadamente 1000 anos, super inteligentes, que viviam no subsolo da Terra, falando alemão, falando alemão. E isso despertou o interesse dele para replicar esse mesmo fenômeno na superfície da Terra. Existem vários livros, como Etidodorpá, que fala sobre um homem que decidiu fazer uma iniciação numa seita secreta. Não é a que você conhece, é uma outra seita. E aí ele foi convidado a conhecer o submundo, o subsolo. Né? E quando ele foi visitar, ele teve um guia, né? Foi quando ele foi visitar. Ele descobriu que a gravidade naquele lugar era muito mais baixa. Né? Isso favorecia o gigantismo. Então, por exemplo, aqui na Terra, um ser humano de 80 quilos, 80 quilos de peso. Mas na superfície lá, os caras tinham mais ou menos 15, entre 15 a 30 quilos. Era menos de um terço do peso convencional. Ou seja, não exercia tanta força nos ossos nem nos músculos para você se locomover. Logo, isso favorecia muito o gigantismo. E muito mais oxigênio, uma pressão atmosférica maior com mais oxigênio. Então, isso proporcionava que pessoas maiores tivessem ali. Inclusive, tanto o livro Etidodorpá, The Smoke God, Almirante Richard Burns, tudo que você conhece, que já. Júlio Verne, tudo que você conhece que já teve no Intramundos, todo mundo fala que é gigante. Cogumelo é gigante, inseto é gigante, ser humano que ali reside é gigante, tudo ali é gigante. Tem até um filme chamado John Carter, que é assim, o filme ele vai pra Marte. Só que na verdade não é Marte, é Intramundos, tá? E ele visita o subsolo da Terra. Então assim, vale muito a pena você assistir também, tá? Aí olha só, os altos escalões sabem sobre isso, né? Mas não contam as massas. O almirante Richard Burns, que foi o soldado mais condecorado dos Estados Unidos, entrou e saiu de ambas as aberturas em missões secretas dos Estados Unidos, logo após a Segunda Guerra Mundial, e o Bigodudo, né? E os alemães também faziam suas excursões por lá. Os povos da terra interior são mais sábios e poderosos do que nós, e não permitam a entrada de qualquer um. Exatamente. No Almirante Richard Burns, ele só conseguiu entrar no Intramundos porque ele era o soldado mais condecorado dos Estados Unidos, ele era a pessoa de maior prestígio nos Estados Unidos, e de tal maneira que até mesmo o Almirante Richard Burns ele era conhecido no subsolo. Tanto é que quando ele sobrevoou a região, ele foi interceptado por um OVNI, um disco voador que foi a seu encontro, tá? Então vamos continuar aqui. É um paraíso lá, em comparação com o mundo exterior. E um dia essas pessoas aparecem e criam aparecerão e irão criar um paraíso aqui também. O que acontece é o seguinte, tá? No subsolo da Terra, né, diz que é um paraíso. Por quê? Primeiro que você tem 4 rios, que é exatamente igual é descrito na Bíblia no Jardim do Éden, né? E você tem uma árvore gigantesca, que é semelhante à árvore da vida, não posso nem dizer se é ou não. E você tem uma crença monoteísta. Eu esqueci o nome do rapaz aqui agora, mas no livro The Smoke God, o Deus Fumegante, fala que dois pescadores adentraram no Polo Norte, adentraram na Terra. E ao chegar na região, encontraram homens altos e com super inteligência, né? E foram levados ao rei. E é como se fosse o rei Salomão. Eles foram levados ao rei e descobriram, né? Ficaram mais de 3 anos naquele lugar. Que, ponto número 1, né? Eles seguem a Jeová, a maneira que se foi falada naquela época. Seguem a Jeová. Eles seguem as leis, seguem o Shabat. Eles são sábios em música, eles estudam, eles vivem mais de 1000 anos. E vivem numa terra
ela é dividida em quatro rios que está do centro para fora. E assim, essa descrição do Smoke God mostra muito bem que o que está lá embaixo pode ter sido a civilização que começou a Terra. Né? Pode ter sido justamente aquela civilização que veio da peregrinação da Terra Prometida. Não estou dizendo que estou dizendo que pode ser. Tá? E aí é retratado dessa maneira. O almirante Richard Burns, quando ele conversou com o rei que estava ali presente naquela época, ele falou, a sua civilização ela se autodestrói. A sua civilização se autodestrói, ocorrem os fenômenos de inversão magnética aí na Terra, mas o que destrói, com inversão ou sem inversão, a raça humana está fadada à ruína, à autodestruição. E somos nós que viemos com sabedoria e instruímos as pessoas. E toda vez que o seu planeta vai para o ralo, que ocorre a inversão magnética, é nós que saímos de onde nós estamos e começamos a reestruturar o seu planeta para vocês continuarem vivendo. Só que, tipo assim, tá num livro do almirante Richard Burns, né? Só que aí, eu não sei o que aconteceu que o almirante Richard Burns contou pro Congresso alguma coisa que fez com que o Congresso quisesse bombardear o lugar com bombas nucleares, né? Mas, claro, eles foram interceptados, não conseguiram, já contei essa história aqui. Então o que acontece é o seguinte, é dito, né? É dito que é um paraíso e que eles vão governar a Terra também. Haverá um momento que eles vão governar a Terra. Haverá um momento que o rei que está no submundo vai vir para a superfície e governar a superfície também. E aí nós temos até a Bíblia falando sobre o anticristo. O anticristo ele não vai ser um monstro de 4 metros, vermelho, com dentes de leão, com tridente na mão, pegando fogo e falando assim, negue Jesus e dá uma chapeletada na beira. Não é isso, cara. O que é o conceito do anticristo? Ele vai ser belo, esbelto, bonito, sábio. Ele vai conseguir acabar com a fome do mundo, ele vai conseguir acabar com tudo que é problema nesse mundo e vai governar a superfície igual ele governa o interior, que já está perfeito. Só que aí o que acontece é o seguinte, Jesus Cristo ele nunca veio trazer a paz para esse mundo, nem para o intramundo, porque o Jesus Cristo ele teve no subsolo da terra, inclusive o apóstolo Paulo mesmo diz isso, por 3 dias, pregando durante 3 dias, ao profundo arrependimento, até para esse povo ele pregou. Então o que acontece é o seguinte, Cristo não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Ele veio trazer a nossa paz não está relacionada nesse mundo. Não é nesse mundo. Os que estão com Cristo não procuram a paz aqui. Tá bom? Não procuram a paz aqui. E aí é dito que ele vai aparecer e vai governar esse mundo aqui, como governou o subsolo. E como ele governou muito bem o subsolo, assim ele vai governar aqui. Tá? Então assim, ele vai reorganizando a terra, arquitetando a terra, mas haverá um momento que ele vai governar. Né? Ele é chamado de o governante do mundo. Tá? O Sol interno da Terra é de cor avermelhada. Eu lembro que eu falei que o Sol é vermelho? O Sol ficou amarelo por causa da fraqueza do campo magnético da Terra, tá? Ou rosa, com nuvens prateadas, e é a seda de Jeová, tá? O que é dito, né? Ou pelo menos é o que o Olaf Jansen, que é autor do livro The Smoke God, diz. Outros autores a descrevem como uma anomalia luminosa ou portal para tempos e lugares. Muitas pessoas afirmam que o Sol é um portal, tá? Um autor ecumênico até descreve que a luz de Shekiah do nosso Senhor Jesus Cristo como esplendor brilha através das aberturas polares, como a aurora boreal e austral. Tá? A informação é transmitida do Sol para o nosso Sol interior. Os dois sóis se comunicam. Inclusive quem dizia isso aqui era o próprio Enoque, livro de Enoque, tá? Falava sobre os portais e os sóis. Enoque nunca disse que tinha um sol. Se tu pegar o livro de Enoque, que estava presente na Bíblia, Enoque não falou que tinha um sol. Ele não falou só tem um sol. Não, ele falou que tem vários sols. E tem portais, né? Assim, a coisa começou a ficar surreal se você não tem entendimento para entender o que está acontecendo, né? Igual Enoque falava de portais de outros lugares, ele visitou outras dimensões. E, cara da Bíblia, cara da Bíblia, tá? Aí é como um pequeno computador controlado por computadores maiores, né? E aqui nós temos a ressonância de Schumann. Inclusive, esse gráfico que eu estou mostrando para vocês é a ressonância de Schumann de 2023. O que acontece é o seguinte, a Terra é um organismo vivo, biológico, que vibra
que pulsa e que mantém uma certa frequência. A Terra é um organismo vivo. E o que acontece se a criação, os seres humanos que residem na Terra são da pior espécie, fazendo todo tipo de atrocidades e não sei o que, a Terra fica doente. Então, a ressonância de Schumann, há alguns anos atrás, há mais ou menos 12, 15 anos atrás, dizia-se que a Terra não tem mais 24 horas, tem 16. Porque um terço do tempo foi abreviado segundo a Bíblia. Só que pelos dados da ressonância de Schumann de 2023, não só um terço do tempo foi abreviado, como também a Terra começou a pulsar mais rápido. E quando a Terra começa a pulsar mais rápido, significa que ela está doente. E isso está correlacionado ao plasma. O plasma é um mecanismo de defesa da preservação da natureza humana. Desculpa, na natureza divina. Então o que acontece? O plasma ele reseta tudo. E traz um novo ar para a Terra. Então, pela ressonância de Schumann, um terço do tempo abreviado, ressonância de Schumann, nós sabemos que não está muito longe a desolação de Deus. Salve-se quem puder, meu irmão. Agora, pode ser que demore 1 ano, como pode ser que demore 1000. Nós, seres humanos, nós vivemos 70 anos. A gente tem que lembrar que tem seres aí que vivem 10.000 anos. Então, para nós, 35 anos é metade de uma vida. Para os caras, 35 anos é besteira, é uma noite, entendeu? É uma noite. Então, para nós, seres humanos, o tempo é mais encurtado. Para quem vive 1000 anos, 2000 anos, meu irmão, não é nada. Tá? Só explicando. E aí, eu já falei sobre os pensamentos, as atitudes das pessoas. Existe um experimento do Masaru Emoto que fala sobre como que as plantas e organismos vivos e até mesmo as células humanas se comportam com a perspectiva negativa da vida e com a perspectiva positiva. Né? Já falei sobre isso. E, portanto, também né, desempenhamos um papel em como ela funciona. Toda essa troca ou interação de informações é conhecida como coração e a vibração da Terra, exatamente, tá? Este Sol interno se correlaciona com o meio do céu, estrela polar, ou o zenite do mapa astral, o calendário gregoriano, tá? Inclusive o calendário gregoriano foi baseado nos 2 sóis, tá? Pois o centro da Terra também é o centro do céu e é o ponto do meio-dia. Portanto, temos 2 sóis, um externo e outro interno. Aí, a cultura masculina e a cultura feminina, né? Um reagente ao mundo exterior e outro reagindo ao mundo interno. Entre ambos está a casca da Terra ou a arena física na qual a vida se desenrola, tá? Com o tempo essa casca engrossou e a interação dos ambos os sóis necessários para a vida, tá? Mesmo as aberturas polares através dos quais ambos os sóis se comunicam estão incrustadas de gelo e neve. A última inversão que aconteceu agora, há mais ou menos 200 anos atrás, pelo menos onde a gente conhece, que erradicou o povo de Tartá, Pararapururu, Uriá, congelou toda a borda da Terra. Toda a borda da Terra foi congelada. E nós estamos isolados aqui. Antigamente a gente conseguia ir para outra região. Hoje não dá. Porque hoje nós estamos isolados. Por que eles fizeram isso eu não sei. Francamente eu não sei se foi Deus que fez isso, se foram os anjos caídos que fizeram isso, mas eles impediram os seres humanos de irem para lá, tá? Após essa inversão. Tem uma camada espessa de gelo que não deixa ninguém passar. E não é um gelo comum, não. É um gelo duro mesmo. E quando você faz um buraco, assim como um projeto militar secreto americano tentou perfurar o domo, fazendo um buraco no gelo, o gelo começou a se fechar sozinho. Francamente, é um nível tecnológico que talvez seja incompreensível para nós seres humanos, tá? Então estava enfraquecendo a Terra, né? E eles decidiram dar uma selada aí. Esses são símbolos da nossa própria natureza fria e desequilibrada. Aqui algumas referências, tá? Quando o segundo Sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Né? Então muitos vão dizer que é um cometa, mas é o segundo Sol, ele vai chegar. Tá? Aí tem a música da Cássia Eller. Então assim, ocorre uma mudança na perspectiva visual. Né? Como dizia Platão, uma hora tem um Sol, uma hora tem 2 sóis. Né? Inclusive teve um menino que foi investigado pela CIA. Ele dizia não ser humano, né? Não ser humano, não comia nada, né? Aí antes de desaparecer esse menino,
O pessoal entrevistou esse menino e falou assim: mas você come o quê? Ah, não, a comida que eu como não tem no seu planeta. Não tem aqui na região. Mas como é que era o seu planeta? Ah, tinha 2 sóis. 2 sóis. E não tinha nenhuma lua. Esse era o meu planeta. E as pessoas eram assim, assim, assado. Ele deu uma entrevista falando que o alimento que ele comia é um tipo específico de leite misturado com não sei o que não tem aqui. Que eles não comiam muito, muito pelo contrário, era um único alimento só. E esse menino desapareceu depois, deu uma entrevista assim e desapareceu, tá? Nos Estados Unidos. E também conhecido também como Nova Era, Era de Aquário, Golden Age, que é da autora Helena Blavatsky, que é a mãe do esoterismo. Então, elite mundial. Tipo a Madonna. Madonna gravou um videoclipe falando assim: nós seremos salvos, mas vocês não serão. Nós estaremos na nova terra e vocês não estarão. Nós estaremos na era do ouro e vocês não estarão. Ela gravando um áudio assim. Por quê? Porque pra ela vai sobreviver a nova era, né? Vai sim. Confia, confia. Né? Confia. Não é à toa que o comandante Richard Burns queria bombardear com bombas nucleares a Antártida. Vai saber o que esse cara descobriu lá, né? Mas basicamente nós temos essa história, né? Os 2 sóis e as 2 terras, né? Se é real ou não, francamente eu não sei. Mas deixo aqui pra vocês essa história, né? Algo que beira a insanidade, mas também não é algo impossível de acontecer, né? Fica aí a história. Quem quiser baixar esse livro aqui para poder estudar um pouco mais a fundo, né? Vai lá no nosso veículo de comunicação oficial. É extremamente importante. E para saber quando haverá uma nova turma, né? Tem links aí na descrição para você se informar, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.